tudo, que não seja nada por nós, mas seja tudo pelo Senhor e para o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus.
para a sua presença nesse momento. Abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Deus, Tu és santo, poderoso, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus milagroso, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Sobre a escuridão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo. Aleluia. Faz andar
paz, irmãos. Está todo mundo animado que veio para a casa do Senhor? Então, está animado, diga amém. E os que estão cansados? Arrependido. Vamos lá, vamos para um texto bíblico para a gente iniciar nosso culto abençoado. E vocês vão me ajudar, tá? Eu vou no ímpar e vocês vão nos pares. Tá certo? Vamos lá? Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Dai louvores a seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. E vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o ouro atravessou as águas a pé. Ali nos alegramos dele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendiga nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que nossos pés escorregassem. Amém? Amém. Então que a gente possa entender e escutar a palavra do Senhor e possamos proclamar por toda a terra que só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Vamos agora com uma nova canção aqui nessa dupla afinada, amém? E aí eu queria saber se temos visitante aqui hoje. Eu conheço quase todo mundo, pelo menos de vista, né? Eu não sei de nome, mas de vista eu conheço. Temos? Teu nome? Felipe Lohana. Tem mais alguém? Temos mais alguém? Não, o pastor Luciano já é de casa. O pastor Luciano já veio. Não temos mais ninguém? Vamos aproveitar nosso momento. O nome da nossa igreja é Koinonia. Por que é Koinonia? Alguém sabe? Comunhão. Então nós vamos sair dos nossos lugares nesse momento de louvor agora e vamos fazer nossa comunhão. Desejar bem-vindo a nossos irmãos. Amém? Tua
cada um contribua conforme determinou no coração, não só com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Amém? E aí, assim, o texto fala, não é obrigação. Tá? A gente tem que retornar o que é de Deus, não é nosso. E todo dízimo que vem, toda oferta que vem, ele vem para abençoar a sua obra, a sua casa. Né? E a gente abençoa outras pessoas. Como a gente tem uma irmã, quem participou, eu espero que todos tenham participado da nossa festa de 1 ano, na semana passada, foi muito bom. E quem participou viu, a gente abençoa Karen, Camila, a irmã Amanda. Né? E aí a gente quer também fazer algumas missões aqui pelo bairro. E a gente tem a missão, inclusive, de construir nosso templo. Amém. E para isso a gente precisa dos dízimos e das ofertas, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém? E aí vamos para nossa mais uma canção aí. E aí o irmão Francisco vai fazer uma oração pelo dízimo e oferta. Amém? Quem quiser fazer o Pix da oferta, temos os planos aí. O QR Code. Abençoar cada um deles, Senhor, dando provisão, sustento, Pai, a cada dia, Pai. E aqueles que não puderam, Senhor, contribuir, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. Abre, Senhor, e supre a necessidade deles, Pai, para que eles possam também contribuir, Pai. Porque ofertar, Pai, a casa do Senhor é algo extraordinário, Pai. É algo que representa, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. É algo de agradecimento, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Temos
temos alguns avisos aqui para dar. Toda quinta-feira nós temos o culto de oração aqui na igreja, tá? Começa às 7h30. Então todos estão convidados. Estamos sentindo falta de você. E no sábado a gente temos 3 células. Eu ia dizer 2, viu? Já passar vergonha aqui. Temos 3 células. Temos a célula do Portal do Sol, que sábado vai ser na casa de Mike Bengal. Sintam-se convidados. Só não sei onde é, vou descobrir agora. É logo ali. Logo ali, ah? Valentina Figueiredo, em frente à portaria do Residencial City Park, número 72, Rua Adonias Azevedo de Araújo. Todo mundo decorou. Temos outra célula, que é a célula Avivamento, com o irmão Leandro, na casa da irmã Virgínia, aqui também em Mangabeira. Temos a célula Jovem. Os jovens são mais fortes que as 2 células, não acredito nisso. E todas começam de 7h30 da noite, tá? Tá sendo uma bênção todo sábado. Esse sábado agora a nossa foi através de videoconferência. Está chique, né, mano? E todo domingo, nossa reunião começando às 18h30, tá? Convidem seus irmãos, convidem seus amigos, tragam para conhecer mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos para mais um ministério de louvor. Amém. Louvado Senhor. Vamos preparar nosso coração para ter recebendo da parte do Senhor que Ele tem nos preparado através do nosso pastor Luciano. Né? Então a gente vai fazer um louvor para a preparação da palavra. Lembrando que Vamos lá, eu pulei uma etapa aqui, mas quem sabe faz ao vivo, a gente volta. Vamos trazer as crianças aqui na frente para a gente orar pelas nossas crianças da igreja. Tem criança que tem saúde, né? Então vamos lá. Queria que os irmãos tivessem as mãos, vamos orar para as nossas crianças. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos pais delas também, Senhor, que tem trazido elas, Senhor, para a tua casa. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa encontrar, Senhor, uma terra fértil em seus corações e que a tua palavra, Senhor, venha frutificar em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bota a salinha. Bota essa salinha. compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras
que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os mas tirarei a minha canção, doces palavras te me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus Tão de parecida, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena quando o dia chegar e o céu te convidar, venha para a minha casa, meu amado. Oh, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu Amém, glória a Deus. Salve aí para o louvor, amém. Eu queria convidar todos para ficar de pé. Vamos receber agora o nosso pastor Luciano. Uma bênção. Amém? E aí, como quem sabe faz ao vivo, representando a família pastoral, eu queria convidar a Karen para orar pelo Senhor. Amém? Amém.
Vamos estender as nossas mãos para o nosso pastor. Senhor Deus, nós colocamos a vida do teu servo diante de ti nessa noite, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor o encha do teu Espírito. Nós sabemos que ele já é cheio, que ele já gera frutos para o teu reino. E nós pedimos em nome de Jesus que ele transborde nesse lugar, nesse momento. Que os nossos corações estejam preparados para receber a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, faz a sua vontade nesse lugar e nos entrega a palavra realmente do Senhor para os nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Eu saúdo da igreja mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma alegria do Senhor estar aqui compartilhando com os irmãos, com a família de Deus, né? A palavra do Senhor, com muito temor, tremor. Nós compartilhamos essa palavra com a igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na segunda carta de Pedro, segundo Pedro, no capítulo 2. Está lá no Novo Testamento, um pouquinho mais, já chegando no final da Bíblia, é segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 1, né? A partir do versículo 1. Nós vamos ler, queridos, todo esse capítulo. A palavra do Senhor ela fala aqui, nas Bíblias, que ele fala sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Senhor. E a palavra diz, a partir do versículo 1, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em sua mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação,
como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, sempre pela palavra do Senhor. O apóstolo Pedro está falando nessa sua carta, especificamente, nesse capítulo, mais sobre a volta do Senhor. Mas para essa volta, eu gostaria de compartilhar com a igreja o tema transformados através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Essa palavra que nos traz transformação. A primeira carta de Pedro, possivelmente, os comentaristas falam que havia ali naquele propósito da primeira carta orientações quanto a uma perseguição externa, algo que estava adentrando a igreja de forma externa, vinha de fora para dentro da igreja, E o que nos fortalece é a palavra de Deus. E nessa segunda carta, agora Pedro, ele vai falar um pouco, queridos, sobre ensinamentos que estão dentro da igreja, agora por falsos mestres. Algumas palavras de hoje, queridos, o que nós mais temos, de forma acessível, na palma da mão, é muito ensinamento através das redes sociais, não é verdade? Cada um que fale algo, que fale alguma coisa, mas a palavra do Senhor, o nosso alimento, ele está aqui. Aqui é a origem. E Pedro, aqui nesse momento, dessa carta, ele está escrevendo essa segunda carta para nos despertar a mente já esclarecida, é algo que nós já sabemos. Então, queridos, falando sobre transformação, eu creio que essa transformação, ela é a mensagem principal do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para transformar vidas. Quando a sua palavra diz arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, essa foi uma palavra que foi dita por João Batista e antecedeu Jesus Cristo. Nós conhecemos, primo do Senhor Jesus, antecedeu a Jesus Cristo, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele vem com essa palavra, olha, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele vem, começa o seu ministério, e a primeira palavra que ele começa, a gente vê lá em Mateus, no capítulo 4, é a mesma palavra de João Batista: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus e o reino de Deus. Então, queridos, esse arrependimento não é algo apenas emocional, não é um remorso, mas a sua palavra no original quer dizer transformação da mente, transformação daquilo, que está em nós e que entrou, em nossas mentes, na nossa vida, de forma diferente da semelhança de Deus, porque o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Adentrou o pecado no mundo, veio o inimigo, que é o pai da mentira, e juntamente com isso, com o pecado, Deus, na sua misericórdia, ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através de Jesus Cristo, da sua palavra, nós tenhamos uma mudança, queridos, de mentalidade com relação à vontade de Deus na nossa vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nos levam, como diz a sua palavra, a negar a quem? Ao vizinho, negar o amigo, o outro, o próximo, não, negarmos a nós mesmos. Então, por isso que é importante essa transformação, essa mudança na nossa vida. O Senhor, eu não tenho dúvida, Ele tem abençoado a sua obra. Eu creio que logo mais, com o tempo, do Senhor Jesus, a missão Koinonia, como foi dito aqui, irá estar
num templo, num espaço maior, porque vai alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus, através daquele testemunho de vocês. Mas, queridos, o principal não será esse espaço. O principal será a cada dia a transformação da vida de vocês. A transformação, a semelhança e imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós andamos com esse Senhor, né, o Senhor Jesus, ele vai dizer, queridos, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele vai dizer, e aí acharei descanso para a vossa alma. Quantas vezes nós andamos atribulados, o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos atribulados pelos padrões desse mundo, queridos, por aquilo que esse mundo nos coloca, pelas pressões, por aquilo que nós temos que alcançar. E às vezes as oportunidades estão batendo a nossa porta, e pelo engano nós não temos o discernimento de buscá-la, de alcançar. E o Senhor Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é um instrumento, a gente sabe, a gente conhece aquele instrumento de animais, ou para um trabalho onde se coloca, né, ali, quem foi do interior sabe, conhece aquele carro de boi, né, aquele jugo, aquela canga, né, onde há dois animais. É uma figura um pouco grosseira, mas é isso que ele está falando, o Senhor Jesus, vem aprender comigo, né? Ele de um lado, você de outro. E aí ele vai te ensinar, queridos, a ultrapassar, né, várias situações. Porque ele não está interessado tanto em situações quanto transformar a sua vida. Amém? Vou repetir, o Senhor Jesus não está interessado tanto quanto às situações, ele está vendo a situação, mas ele quer transformar a sua vida. Então, queridos, assim foi com Pedro nessa carta agora que nós acabamos de ler. Quando nós vemos essa primeira palavra aqui, amados, né? Essa segunda carta, Pedro diz amados. Se nós transportarmos, né? E o que me chamou a atenção, o que o Espírito Santo me chamou a atenção, porque é ele que nos ilumina, né? A diferença, isso aqui foi impresso em uma gráfica, assim como a Bíblia de vocês, aí, né? Algo simples, mas na sua leitura, o mesmo Espírito que revelou a palavra, aqueles profetas, aos apóstolos, aos homens que escreveram, é o mesmo Espírito que ilumina você. E ele vai tocar cada um de uma forma. Mas no meu coração, essa palavra amados me veio a figura de um homem rude, querido, de um pescador rude, um homem com temperamento sanguíneo, como era Pedro, um homem simples, agora um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos imaginar que Pedro ele não era um super-herói, não era um super-homem, queridos. Então imagine naquela época como se Jesus de repente descesse, fosse aqui na Praia da Penha, próximo do mar, e pegasse um homem qualquer. Foi assim, foi dessa forma. Ele andando pela praia, chamou Pedro, e aí André, o seu irmão. E ele disse naquele momento na vida de Pedro, agora nós vamos vendo Pedro agora escrevendo essa carta, amados, ele está chamando, né, a igreja agora, né, para focar na palavra do Senhor, porque a vinda desse Senhor é certa, queridos. Então certa quanto a morte, queridos, é que Jesus Cristo ele vai voltar um dia e vai estabelecer o seu reino. E nós precisamos focar a nossa vida nisso, porque nós estamos falando de eternidade. E esse homem Pedro foi esse homem simples, assim como eu e como você. Esse homem foi transformado andando com Jesus Cristo, foi transformado pela palavra, e essa palavra ficou para nós hoje, para transformar a sua vida também. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, o Senhor toque seu coração para entender isso. Que o mesmo Jesus, o Espírito Santo que transformou a vida de Pedro, ele quer transformar a sua vida. Não é apenas com grandes ministérios, queridos. Eu estou aqui à frente falando para vocês como irmão da família de Deus. Às vezes a gente vê igrejas com 20 mil pessoas, 2 mil, mas
A palavra diz que ao Senhor pertence o céu e a terra, tudo que nela há e os que nela habitam, a igreja do Senhor. Aqui, nesse momento, está um povo do Senhor, cujos olhos do Senhor estão sobre esse lugar e sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas. E assim Ele fez. Né? Aqui é uma parte, em outro lugar outra parte, em outro lugar outra parte, mas Ele é onisciente e onipresente, Ele vê todas as coisas. Não importa quantidades, mas este lugar é também um instrumento de Deus. Né? E vocês fazem parte desta obra. Então nós vemos Pedro agora, queridos, transformado pelo Espírito Santo. Né? E quando, queridos, quando eu falo essa palavra, eu lembro que quando Jesus ressuscitou, quando a gente chega no último capítulo lá de João, você vê que Pedro está pescando, eles voltaram para as suas atividades. Ou seja, Jesus morreu, né? O mestre morreu. Vamos voltar às nossas atividades. Mas de repente, na pesca que eles não tinham pescado nada, eles viram algo de longe. E alguém disse, é o mestre que está ali. E Pedro, todo atabanado, desceu, se jogou na água, correu, né, para aquele encontro. Mas ali, queridos, nós vemos que o Senhor, Ele fala com Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, 3 vezes o Senhor faz essa pergunta para Pedro. Mas Pedro, ele diz assim no final, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E o que eu quero dizer com isso é que agora a gente vê nessa palavra, queridos, um homem rude e simples. E Jesus não chamou homens capacitados. Ele pegou um pescador simples. E agora a gente vê um simples pescador, um pastor de ovelhas, usado grandemente pelo Senhor. Aleluia. Um homem que chegou a dizer para alguém que era paralítico desde nascença, dizia assim, olha, eu não tenho, pedi esmola, ele dizia, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, tirou. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. E a palavra diz que de um salto, aquele homem ficou de pé. Isso é extraordinário, queridos. Isso é extraordinário. Esses milagres aconteceram, alguns falam naquela época, né? Era a época que a igreja estava começando. É para confirmar os sinais, a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles acontecem ainda hoje também. E o Senhor, Ele quer homens e mulheres, queridos, alicerçados nessa palavra, né? Alicerçados, queridos, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Não apenas para fazer os milagres, mas para fazermos a diferença onde nós estamos. Você está na escola, você está na universidade, você está no seu trabalho, você está no seu lar. Mas a palavra diz, vocês sois sal e luz da terra, do mundo. E o sal e a luz vêm para fazer a diferença. Mas Jesus, Ele diz algo muito forte, querido. Se o sal não tem sabor, se o sal é insípido, se ele não tem sabor, ele não faz diferença. Então Jesus diz que para nada serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então a advertência é forte, mas eu creio, queridos, que Ele lhe chamou para fazer essa transformação na sua vida e você ser um instrumento precioso dele até a sua volta. Amém. Mesmo se você partir, vai ficar algo muito precioso aqui, que é o seu legado como cristão aqui na terra e que fez a diferença nesse reino de Deus. Em nome de Jesus, nada que você deixar materialmente falando vai fazer tanta diferença quanto a sua vida para a edificação de outras vidas que foram salvas olhando para você. E às vezes nós achamos que não estamos sendo observados, mas estamos sendo observados onde nós estamos inseridos. E que você, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, como cristão, faça essa diferença, né? E Pedro, queridos, ele vem, esse homem simples, né? Transformado pela palavra, pelo Espírito Santo do Senhor, ele diz assim, queridos, em ambas as cartas, eu quero despertar com lembranças a sua mente sincera. Algumas versões dizem a sua mente esclarecida, queridos. Preste atenção. Você vem da igreja do Senhor, às vezes, com um problema, com algo. E o Senhor vai fazer um milagre na tua vida.
Porque o possível o homem faz, mas o impossível só Deus faz. Né? Para Deus não há impossível. E às vezes, queridos, nós alcançamos esse milagre. Seja a paz do nosso lar, a transformação de um ente querido, seja a cura milagrosa de um ente querido, queridos. Né? Mas é comum, queridos, após alcançarmos a bênção, ou até mesmo a palavra, esquecermos depois que há toda uma vida para vivermos com esse Deus que nos presenteou, que nos deu essa dádiva e essa bênção. Mas eu quero dizer que muito maior do que o milagre que Jesus pode fazer na sua vida, em termos de saúde, em termos materiais, é o milagre da graça do Senhor. E a palavra diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa graça é o suficiente, queridos. Paulo, no momento ali que nós sabemos, onde Paulo fala que ele está atribulado com espinho na carne, ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse aquele espinho da carne. Nós não sabemos ao certo o que era aquele espinho na carne de Paulo. Alguns falam talvez uma doença nos olhos, nós não sabemos. Mas o que é que Deus diz para Paulo? O que é que Jesus responde? Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, diz a palavra, na nossa fraqueza. Meu Deus, meu Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. E Pedro, agora, quando ele diz que escreve essa carta aqui do texto para despertar a nossa mente esclarecida, queridos, ou mente sincera, eu falei sobre transformação. Essa palavra tem lá no grego, aqui nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, é uma palavra chamada metanoia. Essa palavra agora aqui é uma palavra conhecida como dianoia. Não é mais a transformação da mente, é a reflexão. Então, queridos, veja como o Espírito Santo transforma um homem que não pensava, era um pescador simples, rude, um homem impossível, né? Foi o que Pedro fez, conhecemos, meteu a espada lá na orelha de Malco, né? Era um homem sanguíneo, um homem rigoroso. Esse homem que não pensava, queridos, agora está chamando a igreja para refletir. Igreja, preste atenção aí. O que é que está absorvendo a vida de vocês? Que ensinamento está absorvendo a vida de vocês? Ele diz: escreva essa segunda carta para despertar a vossa mente esclarecida. Porque às vezes nós conhecemos já a palavra, mas às vezes adormecemos nessa mesma palavra e precisamos acordar para essa palavra, que ela é verdadeira e que ela é certa. E Pedro fala isso, queridos, ele vai falar das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Isso, né? Palavras proferidas pelos santos profetas no passado e mandamento do Senhor e Salvador. Qual mandamento nós conhecemos, no qual Jesus Cristo ele é interrogado naquela época pelos fariseus? Eles chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, qual é o grande mandamento? E nós sabemos que o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o semelhante a esse é: amarás o teu próximo. O Senhor fala sobre amar a Deus de todo o nosso entendimento, mas às vezes nós esquecemos um pouco da grandeza desse Deus, esquecemos um pouco da soberania desse Deus, esquecemos um pouco do amor desse Deus, queridos. No livro de Isaías, no capítulo 53, a palavra aqui diz: pelas palavras proferidas dos profetas lá no passado, queridos. Veja bem o que é que Isaías está falando, queridos. Um dia, o Senhor Jesus, nós sabemos, ele foi crucificado. Esse texto aqui provavelmente está uns 700 anos antes da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja o que é que o profeta Isaías diz: quem creu em nossa mensagem? Versículo 1: quem creu em nossa mensagem?
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ou seja, algo frágil. Aí Isaías, se referindo a Jesus, diz o seguinte, olha, preste atenção. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Hoje nós vamos à igreja, talvez esperando um pregador culto, muito bem vestido, alinhado, com uma boa aparência que nos agrada, uma boa estrutura. Mas a palavra está dizendo aqui, daquele que foi para a cruz, de Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhuma majestade, não tinha algo que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Não havia nada na aparência de Jesus para que nós o desejássemos. E é por isso que a palavra diz lá em João, no capítulo 1, no verso 11, diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque possivelmente esperavam um grande general, alguém que viesse com muito poder e pompa para tirar, os judeus do jugo de Roma. Mas ele continua dizendo assim, queridos, com Jesus, de vez em quando é bom a gente se lembrar daquele que morreu lá na cruz pela minha vida e pela sua vida. Eu volto a dizer, queridos, que a volta do Senhor Jesus é certa, porque ele veio para nos alcançar. E ele diz assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ele fala aqui que as pessoas o desprezavam. Ele foi experimentado no sofrimento e como alguém de quem os homens escondem o rosto, Talvez na presença do Senhor Jesus, como foi dito muitas vezes, em trechos que o Senhor Jesus era um falso profeta, era um fanfarrão, era um beberrão, amigos de pecadores, mas esse foi o Senhor. Ele veio dizer, olha, misericórdia eu quero, e não holocausto, não sacrifícios. O Senhor Jesus quer misericórdia, queridos. Quer que a sua igreja tenha essa misericórdia, que nós possamos olhar para o outro com misericórdia. E ele vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por Deus afligido. Mas ele foi transpassado, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia! Glória a Deus, queridos, por isso. Aleluia. Queridos, no capítulo anterior, no 52, no versículo 14, o texto diz o seguinte: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Pela minha vida e pela sua vida, pela nossa vida, pela igreja, Jesus foi tão desfigurado, tão massacrado, que ele estava irreconhecível humanamente, diz a palavra. Será que isso não é motivo suficiente para nós agradecermos a Deus? Porque ele enviou o seu Filho amado para pagar uma dívida impagável, no qual nós não conseguimos pagar. Queridos, só nós vamos entender isso, queridos,
justamente à medida que nós nos deixarmos sermos transformados pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que nós, como igreja, possamos despertar, como Pedro diz aqui. Essa segunda carta eu escrevo para despertar a vossa mente esclarecida, aquilo que você conhece já da palavra, em meio a tantas coisas falsas, queridos, que têm surgido, queridos. E a palavra, ela vai dizer justamente porque do 3, antes de tudo isso, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E nós estamos vendo isso nesses últimos dias, né? Quanto o Senhor Jesus, ele foi zombado, ele foi escarnecido, né, por pessoas que seguem as suas próprias paixões. Basta nós nos lembrarmos das imagens carnavalescas das escolas de samba, lá naquele sambódromo, quanto, né, Jesus foi chacoteado. Mas, queridos, é impressionante que o Senhor tem amor por aquelas pessoas. A palavra do Senhor, ele diz assim aqui, queridos, nesse mesmo texto, quando ele fala, e ele vai dizer assim: olha, o que houve com a promessa da vida de Jesus? Faz tanto tempo já, Jesus não volta, desde criança que eu ouço falar isso. É há 2000 anos atrás, queridos. Ele veio, aquele povo esperava o Messias, ele veio, mas o povo não reconheceu porque esperava outra coisa. E talvez hoje nós não acreditemos nesse Senhor Jesus, as pessoas, nós não, as pessoas de uma forma geral não acreditem ou não esperem, talvez esperando algo, talvez culpando Deus de algo. Às vezes nós temos uma culpa com Deus ou ficamos zangados com Deus, mas Deus, Ele não tem nenhuma dívida com nós é que temos uma dívida para com Ele. E queridos, e a palavra diz assim aqui em 2 Pedro 3,8, quando eles falam sobre como eles zombam sobre a volta do Senhor, ele diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor, queridos. E às vezes nós ficamos, abrindo um parênteses aqui, nós ficamos esperando algo com o Senhor, como diz aqui no Nordeste, aperreado, né? Senhor, tu não vai agir, né? Tu não vai fazer algo a respeito da situação que eu estou fazendo, queridos. Mas às vezes, queridos, deixa eu dizer algo para você, às vezes há um processo. Às vezes que Deus quer que eu e você passem, para que possamos aprender e sairmos mais fortalecidos para a honra e para a glória dele. A questão é que hoje nós queremos as coisas muito rápidas, né? E as coisas são rápidas, né? Você não pode demorar a responder um zap, você não pode esperar. Se tiver 2 pessoas na padaria para comprar um pão, se a pessoa pede alguns produtos, você já começa a balançar a perna, né? Se o cara está no açougue, aí ele pede meio quilo de carne moída, 1 quilo de carne, me dá 2 de linguiça, me dá, quer uma bistequinha de frango, hoje eu estou falando isso, mas está difícil hoje, né? É só isso, está caro, né? Mas você já está com a perna ali, balançando, né? Com impaciência, não é verdade, querido, né? Mas a palavra diz assim que para o Senhor, né, 1000 dias, né? Um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como o Senhor dia, porque ele vai dizer assim, querido: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que amor maravilhoso, não é verdade? Porque aquelas pessoas que zombam do Senhor Jesus, aquelas pessoas que cometem crimes banais, por piores que sejam, o Espírito Santo pode transformar. E Jesus tem essa paciência. O texto diz: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E glória a Deus por isso, né? Transformação de vida, queridos, é o despertar da mente, né? É a santificação pela palavra de Deus, né? Deus nos separou para sermos santos, para andarmos, para retomarmos a imagem e semelhança dele. Por quê, queridos?
A palavra diz no verso 10, segundo Pedro 3,10: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Ou seja, ninguém espera. Quem é que espera um ladrão na sua casa? Né? Eu já tive assim, uma época, né? Antes de eu conhecer a palavra do Senhor, a casa arrombada, né? Como a gente fica virado no tetel, né? Como diz o Matuto, a gente fica ali bravo, né? Tal. Poxa, mas quem é que espera, né, isso? E a palavra diz que assim será a volta do Senhor. Os céus desaparecerão com grandes trondos, os elementos serão desfeitos. Né? Então, queridos, nós precisamos edificar a nossa vida, sabendo que em algum momento Cristo pode estar voltando. E é algo muito sobrenatural. Eu creio que naquele dia, eu não sei como será, mas será algo assim estrondoso, algo onde não haverá nenhum poder do mundo, nenhuma função do mundo que resistirá. Não haverá nenhum sistema criado pelo homem no mundo que resistirá e ficará de pé no dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Eu não sei se você já chegou a sonhar com isso. Eu já cheguei a sonhar e é algo assustador, é algo realmente muito sobrenatural, apesar que a gente não tem nem ideia do que seja. Mas um dia o Senhor Jesus vai voltar. Em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, queridos, veja bem o que a palavra diz. O Senhor Jesus, ele veio, ele sofreu aqui com nome de dores, foi morto na cruz, ressuscitou e foi elevado às alturas e está à destra de Deus. A palavra diz que ele está assentado à destra de Deus. Mas esse texto de Tessalonicenses eu fico tentando imaginar, Leandro, porque a palavra diz, no versículo 16, 4,16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E eu sempre falo de forma simples, tentando imaginar que aquele anjo que lhes vai dar aquela ordem. Veja bem, preste atenção. O Senhor vai dar aquela ordem e a trombeta vai soar. E o Senhor Jesus, ele vai se levantar daquele trono e ele vai dizer: estou descendo para buscar a minha igreja, para buscar aqueles que me confessaram como Senhor e Salvador da sua vida. Um dia acontecerá isso. Um dia acontecerá isso, Deus. O Senhor Jesus, ele irá retornar. Queridos, nós teremos muitas oposições devido à vida em Cristo, queridos. Mas é o Senhor quem nos sustenta. A palavra diz que nós teremos aflições, né? Mas tenhamos bom ânimo, né? Porque o Senhor Jesus venceu o mundo, né? Mas teremos também, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Então, queridos, o Senhor é quem nos fortalece, que possamos, como diz Paulo, nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, né? E essa armadura de Deus, né? Ele está o escudo da fé, né? Ele está formada pelo cinturão da verdade. Paulo faz uma figura daquilo que o soldado possivelmente se vestia naquela época para combater. Só que ele coloca aquele escudo como o escudo da fé, o cinturão como o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada que é a palavra, calçados com a sandália do Evangelho. E assim somos nós. Nós devemos nos revestir com essa figura, né?
desse soldado de Cristo para combatermos o bom combate, queridos. Nós não possamos esquecer disso, queridos. Muitas vezes nós buscamos vitória. Muitas vezes nós buscamos vitória. E como é bom obter vitória, queridos. Mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. Muitas vezes nós buscamos vitória, mas não queremos passar pelo processo. Guarde isso com você, né? Quando eu era criança, né? Faz um tempão já, eu devia ter uns 10 anos, eu lembro que eu peguei um livro da minha irmã e nunca esqueci aquela frase. Ele tem assim, no rodapé do livro sempre tem umas frases, ele diz assim, que não se vai a glória por um caminho de flores, né? Há lutas, há dificuldades, né? Para chegarmos à glória, mas toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Queridos, para irmos adiantando, né, para o final, eu gostaria, queridos, a palavra diz em Pedro que tipo de pessoas é necessário que sejamos, né? Versículo 11, 14, deixa eu voltar aqui ao texto. A palavra diz assim, visto, segundo Pedro 3:11, visto que tudo será desfeito, né? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim disse o Senhor Jesus. E o texto diz, visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, diz o texto. E ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Meus amados, eu acho interessante porque ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. E eu digo a vocês que Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui, Deus, Ele abençoa, Ele é o dono do ouro e da prata. Não é verdade? Ele pode todas as coisas. E muitas vezes nós buscamos a resolução dos problemas. Volto a falar mais uma vez. Eu quero bater nessa tecla de transformação, é que vai fazer a diferença na sua vida. Mas hoje em dia nós temos ouvido, queridos, uma mensagem do Evangelho de prosperidade, queridos. Queridos, eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar, porque Ele abençoou grandemente Abraão, não foi isso que aconteceu? Ele abençoou Abraão, o Ló que estava ali junto de Abraão, respingou dele, e Jó cresceu tanto que eles tiveram que se separar, porque a terra não conseguia mais conter, digamos assim, prover, né, condições para os rebanhos dele, e foi necessário que eles se separassem. Mas hoje, queridos, nós vemos o Evangelho tomado por uma prosperidade que às vezes passa, muitas vezes, o limite, né, de líderes que vivem, né, de avião, de carro, de milhões, de grandes casas, e quem é que vive dessa forma vai querer apressar a vida do Senhor, meus queridos? Quem quer apressar a vida do Senhor é quem está passando por dificuldade, por situações difíceis. Né? Se eu tenho um carro de R$1 milhão, uma casa de 5 milhões, se eu vivo uma vida, eu vou estar preocupado com alguém ou com algo? Esse é o Evangelho da prosperidade. Mas o Senhor, Ele diz para aquele que quis seguir, Ele diz, olha, os ninhos, os pássaros têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas o Senhor não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse é o nosso Senhor, o nosso Jesus. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser prósperos, entendam bem, mas que nós tenhamos equilíbrio, porque o Senhor disse para Abraão, te abençoarei, e ser tu uma bênção. E nós sejamos abençoados para sermos canal de bênçãos para o outro. Mas hoje as pessoas querem reter. Mas, ao estarmos encerrando, realmente, Apocalipse 22, no versículo 7, queridos, falando sobre essa volta do Senhor, que nós precisamos
e nos preparando para isso, e nos transformando. A palavra diz assim, 22, 7 e 8: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Nós estamos falando aqui do apóstolo João. Ele ouviu e viu. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Aí veja bem o que o anjo diz, querido, no versículo 9: mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. E o anjo diz, adore a Deus, adore a Deus. Queridos, muitas vezes na igreja hoje nós temos adorado o homem e adorado pessoas. Esse homem aqui, ele tem uma visão sobrenatural de um anjo, e João, naquele tempo, ele caiu e quis adorar, e o anjo disse, ei, pare, porque o único que deve ser adorado é o Deus Altíssimo. Esse é a quem nós devemos adorar, queridos. Não coloque suas expectativas no homem. É necessário ser um homem realmente muito cheio de Deus, para bater no peito e falar como Paulo, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas é necessário andar realmente com Cristo para poder dizer e proclamar essa frase. Então, queridos, cuidado com o que você está adorando. Às vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, e às vezes nós achamos que tudo vai bem. Aquele jovem que tinha muitas posses, aquele jovem rico, vocês lembram quando ele se encontrou com Jesus e ele perguntou o que faria para herdar o reino dos céus, para seguir Jesus? E Jesus diz a ele que ele cumprisse os mandamentos. Ele diz, a tudo isso eu tenho observado, Senhor. Tudo isso eu tenho observado, Senhor. Aí o Senhor Jesus disse, olha, então vai, vende tudo que tem e vem e me segue. E aquele jovem ficou triste e seguiu. Queridos, nós vemos aqui, aliás, compartilhamos o grande mandamento, né? Ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Todo o teu ser. Jesus resumiu isso, porque no primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. Aquele jovem ficou triste, porque ele tinha muitas posses. Ele baixou a cabeça e foi embora. E a Bíblia diz que não se pode seguir a dois senhores. E ele diz que observava a todos os mandamentos. Ele estava quebrando o primeiro, o seu coração estava dividido entre as suas posses e andar verdadeiramente com Jesus. Então, muitas vezes, nós podemos estar como aquele jovem, achando que nós estamos fazendo tudo certo, mas na realidade, o nosso coração às vezes ainda está dividido com algo que às vezes pode atrapalhar esse nosso caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse andar com Ele é que vai nos transformar, e o Espírito Santo nos mostrar isso, queridos. Né? Então, queridos, o versículo 10, Apocalipse 22, 10, diz assim, então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, né? Isso que eu estava lendo agora há pouco, ele diz, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Não cele as palavras deste livro. E eu fiquei imaginando, naquela época, nós sabemos que um selo em uma carta, assim como hoje, algum selo, algum carimbo, ela serve para identificar algo, não é verdade? Ou para fechar, para selar algo. Uma correspondência era selada enrolada, você pegava um pouco de cera, colocava naquele rolo e um carimbo, né? Aquele carimbo era referente a alguma autoridade. E ele diz, não cele a palavra desse livro, eu fiquei pensando. Por quê? Porque essa palavra não deve ser fechada, ela deve permanecer aberta. E por que isso, Deus? No capítulo 1, essa carta era uma revelação de Deus, de Jesus Cristo ao apóstolo João. Mas no verso 3, veja bem o que é que a carta diz.
A carta não, o livro do Apocalipse. Feliz é aquele que lê a palavra desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Queridos, o tempo está próximo, e essa palavra não deve ser fechada e nem escondida. A igreja tem buscado muitas bênçãos, muitas resoluções de problemas. Eu tenho combatido isso, porque eu digo que o verdadeiro problema da igreja é a falta de transformação verdadeira em Cristo Jesus. Porque no momento que você se transformar, no momento que você for caminhando, for dando a fé nesse Deus, você vai experimentar maravilhas sobrenaturais que só Ele sabe fazer. Mas porém com o coração puro, com a fé verdadeira voltada para esse Senhor. Não é algo apenas por interesse, não é algo por troca. Por isso que essa palavra não séria, ela está aberta. Leia. Eu me lembrei agora de um pastor, que um dia ele falou, um dia haverá uma prova final. Passamos por colégio, passamos por universidade, já alguns, e sabemos que há uma prova final. E toda a prova está aqui. Quer passar? Está aqui, ó, está de mão beijada. Ele está lhe dando aqui. Porque um dia haverá esse final. Não se assuste. Eu sou falho. E essa palavra é para mim também, Cristo. Mas eu digo para você, eu sempre falo isso. Como militar que fui uma época, no exército, nem uma tropa guerreira, nem uma tropa que vá para resolver algo, ela não é formada de qualquer forma. Ela é formada nas provações, nos obstáculos que são colocados. Não é só tirando serviço na guarita que você vai ser um bom soldado. Você é um bom soldado quando você é exposto a dificuldades, a ultrapassar dificuldades para aprender. Então eu creio que a palavra do Senhor vem dessa forma. E Ele vai dizer, queridos, continuando, veja bem o que a palavra diz, Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar injustiça. Preste bem nessa palavra. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Então continue, queridos, a santificar-se. Porque no 12 a palavra diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, né? O princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Mas aí ele diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, queridos, essa é a segunda morte, como se diz. Nós temos uma morte onde todos passaremos, mas se colocamos a nossa vida entregue ao Senhor Jesus, a palavra diz que Ele foi preparar a morada para onde quer que Ele esteja, nós também estejamos. Então, que possamos caminhar, queridos, nos preparar para aquela volta, para aquele grande dia. A carta de Pedro que nós lemos agora, nós encerramos ela e parece até que a Bíblia ela fecha, como ela se encaixa, porque ele diz assim no verso 17, segundo Pedro 3,17: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais. Vou repetir: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados
pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, dessa graça, o texto diz aqui que nós podemos crescer nela, querido, e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que essa casa, que essa missão, que a missão Koinonia, possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperem por Deus, não pelo homem, mas pelo agir do Altíssimo. Essa obra não pertence ao homem, essa obra ela pertence a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida, né, do pastor Valdir, da pastora Cátia, pela vida de vocês que têm acompanhado eles nessa missão de proclamar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por favor, eu peço mais uma vez que o Senhor ele venha derramar sobre nós uma ousadia, porque nós estamos falando de eternidade, de céu e de inferno, e a igreja é esse instrumento para resgatar vidas, para que um dia ele não pereça a segunda morte, né? E nós possamos, em nome de Jesus Cristo, né, seguirmos como verdadeiros cristãos e possamos glorificar o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento e agradecendo ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, há corações aqui, Senhor, que pertencem a Ti, Senhor. Todos nós aqui, Senhor, nós somos obra Tua, Senhor, Pai. Mas a Tua palavra diz que a filiação vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Se alguém tem alguma dúvida, Senhor, Pai, ainda no coração, que o Espírito Santo possa fortalecer e que a pessoa possa entender que só em Jesus Cristo há salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Pai. E que um dia Ele voltará, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, acampa sempre os Teus anjos sobre este lugar, guardando esse lugar que te pertence, Senhor Pai. Espírito Santo do Senhor, vem a cada dia suprindo, Senhor Deus, a necessidade desta obra aqui neste lugar, Pai. Necessidade material e a necessidade espiritual. Toma esse Teu povo aqui neste lugar, Senhor Pai, com o poder do alto, Senhor Pai, com a unção do Espírito Santo do Senhor. Deus, com a sabedoria que vem do alto, Senhor Pai, com o equilíbrio que vem de Ti, Senhor Pai, para proclamar a Tua palavra. Senhor Pai, que a paz que excede todo entendimento seja sobre os lares destas pessoas que estão aqui presentes, sobre aqueles que não puderam estar aqui também, Senhor Pai. Ó Senhor Jesus, que o Teu amor, Senhor, que o Espírito Santo brade em seus corações e em suas mentes a cada dificuldade, Pai, a cada tristeza, Senhor Pai, que porventura eles tenham, Senhor Pai, mas que a Tua alegria venha do alto, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Senhor, traz dias de alegria, Senhor Pai, sobre este povo, sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre esta missão, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Quem recebeu essa palavra abençoada, muito obrigado, meu pastor. O Senhor é ungido mesmo. Eu queria convidar meu irmão em Cristo, Leandro, para encerrar nosso culto. Agradecer a vocês pelo mais um domingo abençoado. E que possamos vir, pessoal, recarregar. Tenho certeza que a gente está saindo aqui hoje com as baterias recarregadas, renovadas, mas lembrando que é todo dia, né? Não é só no domingo. Então todo dia a gente precisa se encher do Espírito Santo. Amém?
Amém. Com certeza todos aqui saem hoje alimentados mais uma vez. Nesse início de semana, que é hoje, domingo, nada melhor do que termos nos reunido como igreja hoje, louvado, agradecido e engrandecido em nome de Deus. E todos que estiveram aqui e aqueles que estão nos ouvindo pelo canal e vão nos ouvir, também vão ser abençoados. Fomos abençoados e serão abençoados por essa palavra. Amém. Que Deus compartilhou com o pastor Luciano, no coração dele, com a família dele. Assim como ele foi alcançado, Deus nos deu a oportunidade que através da vida dele, ele também nos abençoasse, através da sua palavra. Obrigado, pastor Luciano, mais uma vez. A gente vai estar orando, encerrando por esse momento, tá certo? Agradecendo. O pastor vai estar orando, nos abençoando com a bênção apostólica. E assim estaremos também nos reunindo logo ali, ó, com a bênção, com a famosa sopa, koinonia. Amém? Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças, vamos nos curvar. Amém? Pai bondoso e santo, obrigado por mais um momento que podemos nos reunir diante de Ti como igreja. Obrigado porque nos deste a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra gratuitamente. Pai Santo, que cada família que foi abençoada e alcançada com Tua palavra aqui, possa, Pai, compartilhar ela e possa fazer com que mais vidas sejam alcançadas através da Tua palavra. Nos abençoa com o Teu Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas e sobre nossos lares o Teu Santo Espírito, Pai. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade e a Tua santidade, e que só o Senhor é Deus. Pai Santo, muito obrigado pela vida do pastor Luciano, por sua família. Obrigado por aquilo que o Senhor tem compartilhado com ele e feito com que ele se chegasse aqui e se renda aos Teus pés todos os dias. Continua acompanhando ele na sua trajetória e fazendo ele próspero nos seus caminhos, Pai, junto com suas famílias. Abençoa cada família aqui representada, aqueles que vão nos assistir. E, Pai, nos dá uma semana debaixo da Tua presença, cheia de Ti. Ministra aos nossos corações e que Tua mão continue estendida sobre nossas vidas. Abençoa nossos lares, na volta para nossas casas, nos acompanha. E que nenhum mal, Pai, nos ofereça mal e nos alcance. É no nome de Jesus que oramos agradecidos, e a igreja diz amém. Amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com a igreja neste lugar e em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Tomar uma sopinha, estão todos convidados.